Bem-vindo a São Paulo, a cidade que nunca dorme e que desde sua fundação nunca parou de crescer e inovar. Nesta jornada, vamos explorar como São Paulo se tornou a maior e mais importante metrópole do Hemisfério Sul, da sua fundação humilde às margens do rio Tamanduateí, até se tornar a potência econômica que movimenta o Brasil. Entenderemos como essa cidade se reinventou ao longo dos séculos. Vamos mergulhar na história, nos desafios e nas oportunidades que definem São Paulo e que o futuro reserva para essa gigante urbana. A história de São Paulo começa em 25 de janeiro de 1554, quando padres jesuítas fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, com o objetivo de catequizar os povos indígenas. No entanto, nos primeiros 2 séculos de existência, São Paulo era uma pequena e modesta vila, distante dos grandes centros de poder da colônia. Durante este período, a economia local era basicamente de subsistência, concentrada na agricultura e na criação de gado. Foi somente no final do século XVIII e no início do século XIX que São Paulo começou a ver os seus primeiros sinais de crescimento econômico e populacional. A cidade se beneficiou da expansão das plantações de açúcar e posteriormente do café. Este último seria o grande responsável por impulsionar São Paulo a um novo patamar. O ciclo do café trouxe consigo uma nova elite econômica e a necessidade de infraestrutura, o que resultou na construção de estradas de ferro que conectavam São Paulo ao interior produtivo e ao Porto de Santos, facilitando a exportação do café. Com a chegada da imigração europeia em massa no final do século XIX, a cidade começou a ganhar a diversidade cultural e a força de trabalho necessária para se industrializar rapidamente. Italianos, portugueses, espanhóis, alemães e mais tarde japoneses chegaram aos milhares, moldando a face de São Paulo. Este período também marca o início de uma transformação urbana significativa, com o crescimento populacional e a modernização da cidade, que ainda mantinha muito do seu passado colonial. O século XX foi o período em que São Paulo consolidou seu papel como a principal cidade do Brasil. Enquanto o Rio de Janeiro era a capital do país e a vitrine cultural brasileira, São Paulo emergia como um centro econômico e industrial. A cidade crescia de forma acelerada e em 1950 ultrapassou o Rio de Janeiro em população, tornando-se a maior metrópole do Brasil. Esse crescimento populacional foi impulsionado por uma nova onda de imigração, dessa vez de brasileiros de todas as partes do país, especialmente do Nordeste. A industrialização foi o motor dessa transformação. Durante as primeiras décadas do século XX, São Paulo se tornou o principal polo industrial do Brasil, abrigando fábricas de todos os tipos, desde têxteis até automóveis. Empresas nacionais e internacionais escolheram São Paulo como sede de suas operações, e a cidade rapidamente se tornou o coração econômico do país. Esse boom industrial também trouxe consigo desafios urbanos significativos, com a necessidade de habitação para milhões de trabalhadores que chegavam à cidade. Com a urbanização rápida vieram os problemas sociais. Favelas surgiram nas periferias e a desigualdade social se tornou um dos maiores desafios para os governantes. Mas apesar das dificuldades, São Paulo continuava a atrair investimentos e se expandir. A construção civil explodiu e a cidade ganhou arranha-céus e bairros inteiros voltados para a classe média e alta. A Avenida Paulista, que inicialmente era uma área residencial de elite, se transformou no principal centro financeiro da cidade, simbolizando o poder econômico de São Paulo. Entrando no século XXI,
São Paulo se consolidou como a maior cidade do Hemisfério Sul e uma das principais metrópoles globais. Com uma população de mais de 12 milhões de habitantes e uma região metropolitana que ultrapassa os 22 milhões de habitantes, São Paulo é uma cidade de superlativos. Seu PIB é maior do que o de muitos países, e a cidade continua a ser o motor da economia brasileira, contribuindo como uma parte significativa do PIB nacional. Hoje, São Paulo é uma cidade de contrastes. De um lado, temos uma economia vibrante, com setores como finanças, tecnologia, serviços e comércio liderando o crescimento. Do outro lado, enfrentamos desafios como o trânsito caótico, a poluição e a desigualdade social. No entanto, São Paulo tem mostrado uma capacidade extraordinária de se reinventar e adaptar. Projetos como a expansão do metrô e a revitalização do centro histórico são exemplos de como uma cidade está se preparando para o futuro. A cidade também se destaca como um importante centro cultural e educacional, com dezenas de universidades, museus, teatros e centros culturais. São Paulo atrai estudantes e artistas de todo o Brasil e do mundo. Eventos como a Bienal da Arte, a São Paulo Fashion Week e a Parada do Orgulho LGBTQIA+, colocam a cidade no mapa internacional, destacando a sua diversidade e dinamismo. São Paulo continua a ser um campo fértil para investimentos em infraestrutura e inovação. Nos últimos anos, projetos ambiciosos foram implementados para melhorar a mobilidade urbana, como a expansão das linhas do metrô, a construção do Rodoanel e a criação de corredores de ônibus dedicados. Esses projetos são essenciais para uma cidade que enfrenta diariamente problemas de trânsito e poluição. A cidade também está se posicionando como um hub de inovação tecnológica. Bairros como Vila Olímpia e Pinheiros se transformaram em polos de startups, atraindo investimentos em tecnologia e criando milhares de empregos. A capital paulista também está na vanguarda da economia criativa, com uma indústria cultural robusta que abrange desde cinema e televisão até design e publicidade. Outra área de destaque é a sustentabilidade. São Paulo tem buscado soluções para os seus problemas ambientais, como a poluição do ar e a gestão de resíduos sólidos. Iniciativas para aumentar as áreas verdes, melhorar a qualidade do ar e promover a reciclagem estão em andamento. Projetos como a revitalização do Rio Pinheiros e a criação de novos parques urbanos visam tornar São Paulo uma cidade mais habitável e sustentável. O futuro de São Paulo está cheio de desafios, mas também de grandes oportunidades. A cidade precisa encontrar maneiras de acomodar seu crescimento populacional enquanto melhora a qualidade de vida de seus habitantes. Desigualdade social, mobilidade urbana e sustentabilidade são temas centrais que precisarão ser abordados com seriedade e inovação. Entre os desafios futuros, a questão da mobilidade urbana é uma das mais urgentes. Com uma frota de veículos em constante crescimento, São Paulo enfrenta congestionamentos diários que impactam negativamente a produtividade e a qualidade de vida. Soluções como a ampliação do transporte público, o incentivo ao uso de bicicletas e a implementação de políticas de teletrabalho são caminhos possíveis para aliviar o trânsito na cidade. Outro desafio importante é a inclusão social. São Paulo é uma cidade marcada por contrastes, onde a riqueza convive ao lado com a pobreza extrema. Para que a cidade continue a prosperar, é essencial que haja políticas públicas voltadas para a redução de desigualdade, a melhoria de educação e a criação de oportunidades para todos os cidadãos. Apesar dos desafios, o futuro de São Paulo também é promissor. A cidade tem a capacidade de se reinventar e liderar o Brasil em direção a um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo, com investimentos contínuos em tecnologia, infraestrutura e capital humano. São Paulo está bem posicionada para continuar sendo a locomotiva do Brasil nas próximas décadas. São Paulo é uma cidade que desafia definições. Ao longo de sua história, ela se transformou de uma pequena vila missionária em uma das maiores e mais importantes cidades do mundo. Com uma economia vibrante, uma cultura rica e uma população resiliente, São Paulo continua a ser a locomotiva do Brasil, puxando o país em direção ao futuro.
Enquanto a cidade enfrenta desafios significativos, ela também possui todas as ferramentas necessárias para superá-los. A capacidade de inovação, a diversidade cultural e a energia de sua população são os verdadeiros motores que impulsionam São Paulo para frente. O que o futuro reserva para São Paulo? Apenas o tempo dirá. Mas, se a história for um indicativo, podemos esperar grandes coisas desta cidade incrível.